Fala, meus amigos! E aí, gente? Oi. Gente, a gente tá com casa cheia hoje, não é? Sim. Coisa boa. A gente tá aqui com a galera que foi pra Mission. Acabaram de voltar. Você voltou quando, Alice? Eu voltei ontem. Ontem. Ó, tão fresquinhos, fresquinhos. A gente quer conversar sobre algumas coisas que aconteceram lá. Tá muito feliz, né? Muito, 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 muito. E, ó, você que tá acompanhando esse papo aqui, a gente tem alguns avisos pra dar. Olha, o podcast tá voltando, a gente teve aí um períodozinho, né? Final de ano. E eu peço que você continue acompanhando os episódios que vão sair daqui pra frente. A gente tem novidades, né? Que vão acontecer aí. Que vocês sabem as novidades? Não sabem, né? Porque é novidade, então ninguém sabe. Então é surpresa, é segredo. E eu só sei que vai ficar muito legal, muito especial. O que a gente tem acontecendo na nação agora? A gente tem acontecendo a leitura. Ó, você que não participou ainda, não tá na leitura, a gente tem um grupo que a gente tá lendo a Bíblia inteira durante um ano. A gente faz isso durante os anos e tal, e é muito legal. É muito, muito, muito divertido. A gente consegue, em um ano só, ler a Bíblia de capa a capa. E ó, vou te falar que essa é uma das experiências que mudou minha vida para sempre. Conseguir ler a Bíblia inteira é muito, muito, muito especial. Então, ó, te convido a entrar, tá aí. Quando você estiver vendo o acampamento, será... Vendo o acampamento não, vendo o episódio. Será que o acampamento já passou? Não sei. Não sei, acho que ainda não, né? Só se você estiver vendo atrasado, aí vai ter passado. Mas enfim, o acampa tá chegando. Então, se você estiver vendo esse episódio antes do acampa, você sabe, né? Você tem que fazer a inscrição, você tem que estar lá. Você vai, Mel? Você vai, Davi? Você vai, Davi? Você vai? Você vai no... Vai todo mundo, gente. Vai estar todo mundo lá. Todo mundo vai ir. Vai ser muito legal. É sempre muito especial. Então, ó, não perde. Faz sua inscrição logo, assim que você estiver vendo. Tá joia? Tá bom? E, ó, então, gente. Beleza? Como que vocês estão? Tudo jóia? Passaram bem de viagem? Como que foi? Vocês chegaram? Graças a Deus. Deu pra descansar já? Pô, deu pra descansar bastante. Pra descansar bastante. Dormiu muito quando vocês chegaram? Da viagem inteira, quando chegou. Que legal. A gente chega da Mission, assim, é porque como é muito intenso, né? É muito, tipo assim, são vários dias direto. Pelo menos eu, quando eu cheguei da Mission que eu fui, eu fiquei derrubado, assim, Pô, cansa muito. cansa, né? Porque é intensivo, né? Você tá ali o tempo inteiro fazendo. E vocês ficaram quantos dias lá? 15. 15 dias? Que maneiro. Pô, 2 semanas é tempo. É. E como vocês foram de avião, né? Então a viagem é curtinha. Sim. É. A gente ficou um tempão lá também na nossa mission, só que só de ônibus. 2 semanas. Metade foi ônibus, foi muito doido. Mas a gente quer saber um pouco mais de experiência, como que foi, as paradas e tal, de vocês. Eu acho que assim, como que foi primeiro começando pra você, Melo? Sei lá, alguma coisa que você tira dessa mission? A gente esteve junto em uma já, né? Estivemos na Então, Argentina. Foi bem legal, mas o que você acha que te marcou nessa, foi especial nessa? Pode contar já uma experiência? Pode. Olha, a gente foi de coração muito aberto e muito animado pro que o senhor ia fazer lá. E eu confesso que eu fiquei muito impactada, porque eu já participei de 2 missions já, né, antes. E quando a gente chegou lá, a gente fez muito censo dessa vez. Eu já perdi a conta de quantos censos a gente fez, mas mais de 5 a gente fez. Então a gente teve muito tempo de censo. E um dos que mais me marcaram foi de uma senhorinha que a gente foi até a porta dela, a gente ia em grupo. E aí a senhorinha, a gente já tinha orado por ela, mas ela pediu pra gente entrar. Entrou eu e a Letícia e acho que mais uma menina dentro da casa dela. E aí quando a gente chegou lá, a mãe dela tava deitada no colchão. E aí a senhorinha, essa mãe dela, ela não falava espanhol. A gente já tava com a barreira da linguagem, né, da língua. Mas a senhorinha em si já não falava espanhol, então era mais uma barreira. E aí a filha dela, que era quem a gente estava orando, ela falou que a mãe já estava sem comer há 2 semanas e que ela já estava se despedindo, mas ela começou a chorar, ela se emocionou e ela falou que já estava orando, pedindo para o Senhor enviar alguém lá para poder fazer essa despedida. E aí a gente orou para o Senhor renovar as forças dela e a gente sentiu de perguntar se a mãe dela, que estava na cama, queria aceitar Jesus. Só que quando a gente falou, a mãe dela nem sabia quem era Jesus. E aí ali a gente teve uma experiência muito legal, porque a gente falava, a gente evangelizava através da filha dela, a filha traduzia, ali a mãe dela aceitou Jesus, a gente orou. E aí foi toda aquela emoção. E assim, pra mim, então, o que mais me marcou foi pensar que Deus poderia ter usado qualquer um que já estava ali na Bolívia. Mas a gente saiu do Brasil para fazer isso. Não foi só essa senhora, foram outras experiências. E que nós precisamos ir pregar, sabe? É por isso que a gente vai.
Então isso me marcou demais. Coisa. E isso foi, tipo assim, mais recorrente, a coisa de nunca ouvir falar de Jesus. Teve mais Bolívia? vezes. Então, uma coisa Como que é? tem muito na Bolívia, que eu reparei, é que tem muita gente que fala que é cristão, fala que acredita em Deus, mas não de fato frequenta alguma igreja. Tanto que a gente tem um papelzinho, né, na hora do censo, de fazer algumas perguntas. Só que uma pergunta que eu adicionava mais era se ele era cristão, se a pessoa era cristã, e se ela fazia parte de alguma igreja. Porque a partir daquele momento a gente já conseguia identificar, tá, essa pessoa realmente está seguindo o evangelho, ou ela só está falando que ela é cristã no momento ali pra só falar assim, eu acredito em Deus e pronto. Sim. Não, exatamente. É muito parecido com o que tem no Brasil, né? Que são, tipo, os não praticantes. Principalmente os católicos aqui no Brasil. E lá era uma coisa bem similar também. Lá tinha muita gente católica que às vezes a gente chegava, batia na porta e falava... E eles perguntavam, vocês são cristianos? Vocês são protestantes? Aí, tipo, se falava que sim, ele falava, não quero ouvir não, sou católico. Teve até um caso onde a gente estava evangelizando e a gente parou numa frente de uma vendinha, onde é muito legal, inclusive, que tem várias tendinhas, que é tipo, na casa da pessoa, só que é na rua e é trancado, a gente não pode entrar na E tendinha. só tem energético e sorvete. O Power é muito bom. O Power é muito bom. A gente nunca bebeu tanto Powerade na nossa vida. Black, muita coisa que a gente bebeu. Mas são meio que... Sabe aquelas pessoas que tem uma vendinha na varanda da casa da pessoa? É tipo aquilo, só que aquilo tem em todas as esquinas da Bolívia. Olha só. E é uma grade que divide a gente da pessoa. Porque eu acho que eles têm medo da pessoa entrar, roubar, fazer alguma coisa. Então a gente não pode pegar nada. A pessoa que pega pela gente, a gente dá o dinheiro pra ela e a pessoa troca o dinheiro e tudo. Mas enfim, a gente foi numa vendinha, que a gente tava num censo pra evangelizar. E a gente falou assim, aqui, a gente pode fazer algumas perguntinhas pra você, sobre Deus, etc. Ela perguntou assim, vocês são cristãos? Eu falei, sim, somos cristãos. Vocês são evangélicos? Aí eu falei, somos evangélicos. Ela automaticamente fechou a cara, não quis mais bater papo, não quis fazer mais nada. Assim, eu sou católica e se fechou, não quero responder as perguntas de vocês. Então tem muita gente que também se abre, igual essa mulher se abriu da casa, pra poder receber dentro da casa dela, pra poder falar com a mãe dela. Mas também tem muita gente onde automaticamente, quando escuta que nós somos evangélicos, se fecha e não quer mais conversar. É verdade. E parece, vocês falando, parece uma coisa, tipo assim, a fé é uma coisa presente, né? Tipo assim, não existe tanto, pelo visto, quando a gente vai nos países de América Latina, aqui a gente vê isso forte, né? Que o acreditar que Deus existe tá ali, né? Tá ali presente. Agora, a diferença entre crer que Deus existe e recebê-lo como meu Salvador, acho que é o que a gente mais vê, né? Nos censos ali, porque é muito louco, porque em lugares assim, principalmente em alguns lugares, não sei como foi, qual cidade que vocês foram lá? Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Tipo assim, eu não sei como é lá, eu queria depois vocês contarem também. Mas a nossa experiência, principalmente assim, em lugares carentes e tal, que a gente tava lá, na nossa, né? A gente viu que, cara, a fé é a única coisa que eles têm a se apegar. É a única coisa. Então, não existe a possibilidade de Deus não existir. É uma coisa muito diferente, por exemplo. A gente está em contexto de wake de faculdade, em contexto, seja wake de escola e tal, e às vezes é uma pauta, só que nesses lugares, mano, não é uma alternativa, parece, né? É muito diferente. E como que tava na cidade lá que vocês chegaram, que vocês conheceram? Como é a realidade lá? Santa Cruz é dividido em 8 anéis. Então, tem lá o centro e aí do centro vem primeiro anel, segundo anel até o 8º anel. Então, é tipo assim, quanto mais indo, mais pobre ia ficando as regiões lá. Então, onde a gente estava, era onde estava mesmo? Não lembro. Qual? A gente estava, não era nem no anel, eu acho. Tipo, Não, nem a gente era estava considerado. fora do anel, verdade. A gente estava fora do anel. Então, sabe, uma coisa que a gente viu, acho que a Mel tava também nessa hora, tava fazendo um censo, aí veio era na casa de uma senhorinha assim, a gente chegou lá, ela viu a gente, escondeu o pão aqui atrás e foi falar com a gente. Aí, sabe, a gente vê realmente, sabe, a carência que tem nesses lugares, sabe. A gente ia nos lugares, as pessoas queriam ouvir a gente falar. Elas tinham sede, elas tinham essa carência para ouvir a gente falar. Então, muitas das coisas que a gente
viu lá, foi tipo assim, foi a gente gritando lá e as pessoas dando atenção mesmo, sabe? Querendo entender. Tá, mas o que é isso? Então, sabe, foi muito impactante essa parte também. Elas valorizavam bastante essa questão, né, de receber oração também, de saber mesmo sobre Jesus. Uma coisa que eu percebi lá é que as pessoas têm um coração muito aberto para receber do Evangelho. Exatamente. Por mais que tenha essa questão da fé, né, que nem todas as pessoas são praticantes mesmo, e tudo mais, elas são muito abertas para poder conhecer mais sobre Jesus. Embora tenham pessoas também que não são tão abertas, tinha muita gente lá que estava com fome mesmo, que nem Noah falou, e bastante sede de Jesus. Tanto que uma coisa lá que, né, no censo que a gente fazia era perguntar para a pessoa se ela queria alguma oração, alguma coisa assim. E sempre, todas as vezes que eu fiz o censo, todas as pessoas aceitaram a oração e principalmente pediam por saúde e pela família. Então, assim, eu acho que eles valorizam muito essa questão de oração, de ouvir mesmo do Evangelho. Teve um censo que, acho que foi o primeiro censo que eu fiz, que uma moça nos atendeu, aí ela falou que estava acontecendo alguma coisa, acho que com o pai dela, que o pai dela era cristão, mas desviou, alguma coisa assim. Aí ela pediu pra gente deixar uma passagem bíblica pra ela. E realmente, igual falaram, eu vejo que lá na Bolívia as pessoas elas estão muito carentes para ouvir a voz de Deus, estão muito carentes para receber o que a gente veio trazer pra elas, sabe? Entendeu? E eu pensando, enquanto vocês estavam falando, e falando o seguinte, cara, às vezes alguém que assiste a gente, que escuta a gente, não faz ideia, às vezes, de como é a Mission. Assim, como funciona a Mission. Se vocês fossem explicar, cara, a Mission é assim, vocês... Como funciona isso? O que é censo, por exemplo? Eu não sei o que é censo, nunca fui e tal. Vocês vão pra onde? Vocês saem da onde? Vão pra onde? Vocês dormem aonde? O que comem? Onde habitam? Muito né? frango. Apoio. Como que é? Essa foi minha primeira mission, então não sei se as outras também têm a mesma vibe. Mas essa mission que a gente ficou em 3 igrejas diferentes. A gente visitou 4 igrejas e a gente ficou em 3 igrejas diferentes. São 5, né? Na São Bolívia 5. temos 5 famílias vivas. E o que a gente faz nessa mission é ajudar essas famílias vivas, ajudar a nossa igreja a poder crescer e animar a galera de lá também. Onde que a gente fica nessas missions? A gente ficou em 2 igrejas e numa outra a gente ficou na casa da pastora de uma dessas igrejas. Saudades, Alex. Saudades, Alex. E a comida a gente mesmo compra, a gente mesmo faz lá na hora. Tem as escalas, né? Tem as escalas. Os funcionários ajudam a fazer. Sim, tem gente que ajuda a fazer, a gente ajuda arrumando a igreja, lavando louça, tudo que a gente faz lá. E o que mais é importante falar? O censo. Quer falar do Pô, censo? eu falo. Deve quer falar do censo. O censo, como a Débora falou, a gente chega nas igrejas e a gente acaba ficando por lá. E o censo é como? A gente sai das igrejas com o nosso coletinho lá, identificado, e a gente vai passando de casa em casa, pregando o evangelho mesmo. Nas ruas ao redor das nas igrejas, ruas, justamente para sim. conseguir trazer gente para essa igreja. E o foco Exatamente. principal desse censo é também chamar a pessoa para poder fazer parte da nossa igreja. Tanto que é por isso também eu pergunto para a pessoa se ela fazia parte de alguma igreja. Pra ela falar assim, e normalmente também tinha algum culto especial, por exemplo, o culto dos ninhos, que é uma coisa que é mais Predeninhos. Predeninhos. Festa para os ninhos. Teremos refrescos, Refrigerio. por aí. Mas a gente sempre tinha alguma programação, por exemplo, hoje ou amanhã, né? Amanhã vamos ter um culto com as crianças, uma festa com as crianças, às 3 horas. Então a gente já ia com um objetivo para poder chamar a pessoa para um culto específico também. Sim. E até algo bem interessante sobre esse trabalho que a gente fez com as crianças é que a gente conseguiu levar nessa missão um projeto sobre escovar os dentes. Porque a gente vê que lá é uma carência, eles não têm essa rotina. Lá as crianças já têm os dentes cheios de cárie, sabe, desde novos. E a gente levou esse trabalho para eles, a gente achou super legal. E algo que eu tirei assim, de lição mesmo, que eu fiquei refletindo muito uma coisa é na Bolívia você chamar de porta em porta as crianças. A gente vai ter uma tarde alegre para começo de conversa. A maioria das crianças já estavam sozinhas em casa. E aí, elas mesmo assim iam sozinhas para a igreja. A gente falava, 3 horas da tarde a gente espera lá. E elas iam, todas elas iam. Outra coisa é no Brasil a gente bater de porta em porta e chamar. Eles nem vão abrir as portas e os pais não vão deixar. Então, justamente essa realidade é muito diferente. As crianças
precisam disso. Acho que a gente impactou muitas crianças nesse sentido. Tivemos muitas tardes alegres lá, vários cultos nas igrejas e é bizarro como que todas elas iam. Sim. E é o que não acontece aqui. Teve um que chegou a ter 50 crianças. Era muita Muita gente. criança. Acho que foi o último lá Foi em o último, Togoroshi. foi o último que a gente fez. No começo eu achei que não ia ninguém. Que Uhum. já tinha Atrasado. batido o horário. E um monte de gente assim. Aí, tipo, aí teve uma hora que, tipo assim, veio um grupão. Aí veio um monte Não de grupão. parava de chegar. Não parava de chegar. Quando começou, tinha 5 crianças. Aí começou a chegar, e chegar, e chegar, e chegar. E quando a gente viu, tava cheia. Encheu muito. Encheu muito. Encheu demais. Que maneiro. E isso é muito especial, porque o censo eu vejo que é muito especial por conseguir também trazer informação para a igreja, né? Então você consegue Exatamente. levar essa galera toda para sair nas ruas e como colocar, catalogar, né? As pessoas que estão ali, os nomes, os números de telefone, às vezes de contato, para conseguir a igreja depois que a mission passa, que a galera volta, ir atrás, Sim. né? Então dá muita informação também. E trabalhar com criança assim é muito legal porque você consegue atingir a criança e a família acaba, né? A família acaba indo junto por causa disso também. É igual uma coisa que acho que foi um pastor que falou isso, que pô, tem muitas pessoas que a gente conversa que às vezes são as pessoas mais velhas, que elas já passaram por muita coisa na vida e passaram por muitos traumas. E às vezes a gente chega e traz o consolo para as pessoas que é Jesus Cristo. Mas, às vezes a gente pode evitar esses traumas, que é quando a gente, já conversa com as crianças. Que se a criança, ela vive desde sempre perto de Cristo, perto da igreja, muitas dessas coisas podem ser evitadas, sabe? Aí, por isso que eu acho que é muito importante a gente, de fato, fazer, tipo, essa coisa com as crianças, essas festas, essas redeninhos. E como que é a programação? Tipo assim, um dia de mission. Quer falar não? Eu? Tá. Deixa eu ver se me recuerdo. Assim, tem... Tipo assim, nos dias que a gente faz censo. Gente, eu não lembro, peraí. Você foi o homem das devocionais. Pra começar, Isso, você tocava violão todo dia. Tá bom. Conta pra eles. Primeiro tinha devocional, aí tinha devocional, tinha louvor e tal. Aí logo depois, normalmente a gente ia fazer lá um censo. E alguns dias tinha tarde alegre, dia de tarde. Outros dias também tinha culto à noite. E às vezes a gente ia no GC também. A gente também ia no GC. E aí, tipo assim, dividia todo mundo lá, cada um pra um GC, mandava cada um pra um GC. E era isso. Tanto que algumas pessoas lá deram palavra em espanhol, atividade dinâmica em espanhol. mesmo? Pois Temos- é. Eu também, prediquei é no depois espanhol. Todos os Temos preletores. 3 pessoas aqui que deram a palavra em espanhol no GC. Pois é. Que legal. Ninguém foi sabendo, né? Falar mesmo. falar. A gente foi lá e Algumas coloca. cantaram em espanhol também, sem saber a letra. Eu toquei espanhol. Eu toquei violão no Tocou em espanhol espanhol? Tocou. Meu Deus. Diferente, né? Demais. Do, re, ti. Mas uma coisa que a gente via, sabe, assim... Na primeira semana a gente chegou lá, primeiro pelo menos eu cheguei lá, tipo assim, vi uma pregação e ficava boiando assim, entendeu? Porque ela batia, eu falava, nossa, o que tava falando mesmo? Porque, tipo assim, outra língua, então eu não entendia nada. Aí, tipo assim, aí foi passando o tempo, sabe? A gente via realmente que era a graça de Deus. A gente começou, tipo assim, a entender muita coisa e melhorar muito. O Davi, cara, a Débora, a Alice também. Todo mundo tá aqui, menos a Alice. Enfim, todos nós, a gente evoluiu muito no tempo que a gente ficou lá, sabe? Mas eu acredito que foi realmente pela graça de Deus, sabe? Aí, então, foi a gente conversando lá com os bolivianos, com a Wendy, com a galera lá, com a tia Dávila. Salve, Dávila. E, sabe, mas foi muita graça de Deus mesmo, sabe? A gente evoluiu muito, sabe? Davi, cara, abriu pra caramba. Davi deu a prova da oferta em espanhol. Deu, a Melo também deu. Aprenda. Aí sim, que maneiro, cara. Uma coisa que eu queria falar sobre isso, inclusive, é sobre isso das línguas mesmo, que a gente vai para um país diferente, que a gente não fala a língua e muitas vezes a gente acaba se enrolando com isso. E eu vejo que nessa mission, Deus foi muito bom com a gente, porque Ele deu coragem, de fato, para a gente tentar falar, tentar se comunicar com os outros. E sobre isso, uma vez eu estava numa conversa que estava o pastor Pedro e mais 2 bolivianos lá, e ele falou um negócio que eu achei muito interessante,
que a gente aprende a língua não por causa de nós, não por orgulho nosso, eu sei falar uma língua e pá, mas sim para que eles possam entender a gente, né? Porque a gente está indo no país deles e a gente não vai falar a língua deles para eles entender a gente. Então, eu acho que é algo que Deus foi muito bom com a gente, porque eu via que o pessoal se esforçava mesmo para falar e a gente conseguiu falar muito bem, a gente conseguiu desenrolar muito bem. Mas em relação a isso da igreja local, como que eles viam tudo isso? Porque do nada chegou vários adolescentes, assim, vários jovens, fazendo bagunça, fazendo várias coisas. Como que eles viam isso? Tipo, o ministério de vocês, o louvor, a dança, como que era pra eles receber isso? Eu acho que eles ficaram animados com a nossa animação. É até uma coisa que a gente brincava muito com... Qual é o nome da... Ana o quê? Do Grow Up. Ana Rosseto. Que a gente falou assim, não, quem disse que não existe musicais? O brasileiro é um musical vivo. Toda hora a gente tava legal. Toda hora a gente cantava alguma coisa, toda hora a gente tava brincando. E eles viam muito essa nossa animação. Tanto que a gente teve a conferência do Fazer Discípulos lá na igreja. E foi muito legal. A gente foi o que mais dançou, a gente foi o que mais se divertiu, conversou com a galera, participou. E isso acho que ajudou muito a galera. E também eles se interessaram muito sobre como era no Brasil. Porque é uma cultura diferente. É a sede. É uma coisa até que os pastores falaram muito com a gente. Cara, a igreja que a gente faz parte é a sede de... Quantas igrejas tem a Família Viva? De muitas igrejas. Que é espalhado pelo mundo inteiro. Então, caraca, como assim eles são da sede? Como é que eles fazem essas coisas? E tudo mais. Tanto que no nosso último culto de domingo, de manhã, a gente teve um workshop de alguns ministérios que a gente fazia parte. A gente separou com a galera da comunicação, dos stories. A gente separou a galera do louvor. No caso, todo mundo aqui que tá aqui foi da adoração. Foi da adoração, que é o louvor e a dança. E também da parte do som, que o Thiago fazia parte. E também teve a galera da intercessão. E eles ficaram muito interessados, faziam muitas perguntas pra gente. E realmente conseguia enxergar esse interesse da gente com os ministérios. Sim. Foi até interessante, porque geralmente eu dancei com as meninas em 2 cultos. E era muito legal, porque lá eles têm uma cultura muito diferente. Lá, o que aqui pra gente são, tipo, 2 júbilos, né? No começo do culto lá são 4 júbilos. E uma adoração, né, que a gente fala. Então é muito diferente. Então acho que um desafio pra gente foi, pra mim principalmente, foi não tentar mudar a cultura, a essência deles, mas contribuir de alguma forma. E eles vinham, tipo, as meninas, elas queriam saber as nossas coreografias. Ou no louvor, eles queriam, sabe, algo diferente, eles queriam conhecer. Tanto que no final, alguns deles vinham pra gente falando, tipo, olha, eu queria muito servir nisso, mas eu tenho vergonha, eu vejo vocês servindo. Ou, eu vi o culto de vocês no YouTube. As meninas vinham falar isso, eu achava isso muito legal, como que eles observam a sede. Então, era muito legal poder contribuir para eles de alguma forma, sem mudar a essência deles. Muito legal isso que você falou, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, de evangelizar, vamos levar lá, tipo, como se fosse colonizar a Bolívia, mas na verdade a gente quer trocar, tipo, eu quero levar um pouquinho do que eu sei e aprender com vocês também. Muito legal isso. Não, você falou da música de júbilo, eu lembrei quando a gente tava na da Argentina lá, e aí eu fui ficar no baixo, né, junto com a banda do pessoal lá, só não tinha baixista, ficou o Marcos na bateria e o pastor Carlinhos cantando. Cara, só tinha júbilo, mano. E eu não conhecia nenhuma música. E não tinha cifra, não tinha nada. No ensaio ficava... Eu acho que o tecladista, o nome dele, se não me engano, é Lucas. Ele ficava gritando pra mim um acorde em espanhol. E eu aqui, ó, caçando. E era só júbilo. Chegava ao final, meu dedo doendo, já os caras... Não parava, era muito maneiro. Isso aqui é a cultura. E era muito legal, era muito diferente e muito maneiro. Muito maneiro mesmo. E voltando para as experiências, para as coisas pessoais, né? Tipo assim, Débora, você agora teve alguma coisa em específico que te marcou, alguma experiência específica que te marcou, que você vai compartilhar? Teve várias experiências, na verdade, que a gente viveu. Acho que cada um teve várias experiências. Eu tive 2 experiências que me tocaram muito. Só que eu vou falar de uma em específico que eu e a Alice a gente viveu junta. Na última igreja, a gente teve o dia das células. E nessa célula a gente foi numa casa de uma senhora que coincidentemente, foi uma casa que a gente tinha entrado no censo mais cedo. E a moça tinha falado, eu tenho GC aqui em casa e tudo mais. Quando a gente chegou, a gente foi nesse GC de noite.
E uma coisa que já nos impactou muito quando a gente chegou foi como eles estavam alegres em Cristo, mesmo com a condição financeira deles. Cara, é chocante como a rua do lugar que a gente estava era esgoto na rua. Lá não tem saneamento básico. Muita água parada, muita coisa acontecendo. Então, a alegria deles de receber a gente na casa deles, mesmo eles tendo praticamente nada, já foi algo que tocou muita gente. E aí, quando a gente chegou lá, a gente estava falando sobre a palavra, e a palavra estava falando sobre como é importante a leitura bíblica para a gente poder se aproximar mais de Deus. E nesse GC que a gente foi, tinha um homem que era cego, porque ele tinha catarata. E diferente do Brasil, não tem SUS lá para poder entrar numa lista para poder fazer a cirurgia de graça. Então, eles realmente não tinham condições para poder pagar a cirurgia de catarata e ele era cego. E aí, quando nós estávamos falando sobre a leitura bíblica, sobre como era importante essa leitura bíblica, ele perguntou para a pastora, tem como alguém vir até aqui na minha casa para poder ler a Bíblia para mim? Porque eu quero conhecer mais de Deus, eu quero me aproximar dele, eu quero me aprofundar mais nele. Só que eu sou incapaz disso porque eu não consigo enxergar. E aquilo, tipo, é algo que impacta muita gente, sabe? O simples fato da gente conseguir enxergar já é um privilégio enorme que a gente tem. E a gente tá podendo ver tudo aquilo ao nosso redor. Eles não tendo condição. Inclusive, um dos meninos lá que a gente conheceu, ele teve que sair da escola porque não tinha condições de pagar a escola, que é a escola na Bolívia. A escola pública, você tem que pagar a escola pública mensalmente. Então, ele não tinha condições para poder pagar a escola, teve que sair da escola porque não tinha condições. O cara que não tem a condição de poder pagar uma cirurgia de catarata para poder conseguir voltar a enxergar. Então, são pequenas coisas que vão impactando a gente e acho que é algo que vai mudando a gente também, pra gente perceber, caraca, a gente é muito privilegiado. A gente tem muita coisa e a gente não consegue perceber isso. Até porque também, né, quando a gente estava lá, uma coisa que esse senhorzinho também falou muito que me impactou bastante foi que ele falou: pra mim, a minha maior dificuldade não é ser cego, mas não conseguir ler a palavra. E isso me marcou tanto, mas tanto. E você via realmente nele que ele tinha muita alegria no Senhor. Embora, como a Débora falou, as condições deles e a própria doença dele, você via que ele tinha um temor muito forte pelo Senhor. E ele realmente queria conhecer mais de Jesus, sabe? Receber mais. E foi algo que me impactou bastante também. Se tivesse que colocar uma coisa, assim, mais legal que vocês viveram lá, que vocês viram que aconteceu, o que vocês colocariam? O dia que a gente brincou... foi muito bom. A gente deve ter gastado uns R$300 de conta de água, mas foi muito legal. Que a gente... Não sei o que a gente tinha feito no dia. Tarde alegre. Tarde alegre, foi tarde alegre. Não, foi outro o último dia do plano. Sim. Foi o último dia do plano. O último dia que a gente tava na primeira igreja que a gente visitou, Plano 3000. a gente teve a ideia de brincar de guerra de balão de De água. água. Só que acabou virando Guerra de garrafa. guerra de garrafa de água. Conta a experiência, Davi, aí da Pô, a gente pegou a mangueira e encheu... Uma lona também. Pegou uma lona também. Estava todo mundo contra Davi, Cadu, Noah e Camila. Aí a gente pegou uma mangueira, encheu várias garrafas e ficou fazendo guerrinha de água. Foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Você falou que foi na primeira igreja que vocês foram, né? Tipo, conta disso aí também. Quantas igrejas vocês foram? Como foi conhecer as outras? Na Bolívia, a gente tem um total de 5 igrejas. A gente visitou 4 e ficou em 3. Sim. A igreja do Plano 3000, que é da pastora Josi e do pastor Carlos Henrique. A gente também foi na igreja... Quase que é Josi Cadu. Sim. A gente foi também na igreja do Recreio, que é do pastor... Não, Não, recreio é do Jairo. do Jairo e da mulher... Eu não lembro o nome dele. Mas são os únicos... Não sei se são os únicos bolivianos. Não, estão dois. Tem outros também naquela igreja que a gente não chegou. Tem outro casal também de pastores, só que a gente não chegou a conhecer eles, eu acho. Conhecemos. Conhecemos. São irmãos da Sara. Ah, tá. Eles estavam No último dia. Toborode. Eles iam lá de vez em quando. Ah, tá. Mas a gente não chegou a visitar a igreja deles. Também tinha a igreja do Satélite Norte, que é da pastora Alexia e do pastor Taglisson. E também a última igreja que a gente foi, Tranquila. que é... Como é?
É Toborote? Toborote. Toborote. A gente não foi. É na igreja de A gente não foi. Toborote com o pastor Daniel e com a pastora Sani. Isso. Isso. E a que a gente não foi de tranqueira. Mas foi muito especial a gente estar naquelas igrejas. Todas. E tem muita diferença de uma igreja para outra, tipo assim, de tradição? Tem? Tem. É? Principalmente o que, assim? Eu acho que a condição financeira É. da galera. Sim, dentre as que a gente visitou, a de Satélite Norte, eu até conversei com a pastora de lá, é a mais... O lugar, né, que ela tá situada é o melhor, eu acho. É um bairro mais... Porque algo que, muito interessante, que o que pra gente é o rico, lá é outra coisa, mas é o rico também. Eu acho que é muito questão da globalização, como chegou lá e como chegou aqui, sabe? Mas acho que aqui a gente ficou que era mais difícil essa questão de saneamento e tudo mais. Vocês concordam que foi o Plan ou foi Toboroche? Toboroche? Toboroche, então, foi a mais carente de recursos e de tudo. A segunda foi o Plan. E a melhorzinha, né, que a gente ficou de condições foi a do Satélite. A outra que a gente ficou, ela já ficava mais uma parte de centro comercial. Então, também ela era menor, mas ela ainda assim estava situada num lugar melhor. Sim, demais. E fosse indo, você agora, Davi, uma história, a sua experiência que você teve, tem alguma coisa? Pô, uma coisa que me marcou muito foi em relação ao Tiago, que estava na igreja do Toborote. Eu acabei me aproximando bastante dele. Ele estava junto da gente no louvor lá, ele ajudava no som e tudo mais. E eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele. Ele participou muito junto com a gente. Tanto que ele participou até da peça de teatro que vocês fizeram. Qual que é o nome da peça? Set Me Free. Set Me Free. Ele participou dessa peça. Ele foi Jesus, gente. Ele foi o Jesus. E sobre isso, no dia que ele foi fazer a peça, ele não tinha camisa branca. Aí eu dei uma camisa pra ele. E, eu vi que ele ficou muito feliz, assim. Ele falou que ele não tinha camisa branca. Ele de fato não tinha. Aí eu dei uma camisa pra ele e eu vi que ele ficou muito feliz mesmo. E uma coisa que me marcou muito mesmo foi no último dia que a gente tava lá. Que eu fui falar com ele, assim, na hora que tava quase todo mundo chorando, assim, fui lá falar com ele. Eu falei alguma coisa com ele, eu realmente não lembro muito bem o que eu falei, mas eu lembro que, ele começou a chorar muito, assim, começou a chorar muito. E eu vi o quanto que a Mission gera o amor pelas pessoas, sabe? Que é algo muito importante, né? Que é o que Jesus manda a gente fazer, manda a gente ir pelo mundo, ir pregar o evangelho, fazer discípulos. E eu vejo que a Mission, de certa forma, você cumprir um pouco esse ID. Isso me marcou muito. E, outra coisa que me marcou muito foi no censo também, que acho que no censo do recreio a gente foi... Ou foi no Satélite? Não sei, que Acho que o foi. cara da coluna quebrada. Foi no Satélite, eu acho. Foi no Satélite. A gente passou na casa de um senhor e ele tinha quebrado a coluna. E ele já morou no Brasil e tal, as filhas dele, tem filha brasileira. E ele falou uma coisa que me marcou muito, que é sobre a gente, de fato, tá indo de casa em casa, a gente tá se preocupando com as pessoas, indo nas casas, sabe? Estando perto, não somente no templo, sabe? Que isso é uma coisa que me marcou bastante também. Uma das coisas que, tipo assim, eu comecei a pensar mais lá, assim que eu cheguei lá, eu pensei, cara, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu tava no louvor tocando, aí tipo assim, eu parei um tempo assim, né, pra olhar, e cara, por que eu tô aqui tocando, sabe? Por que eu tô aqui, por que eu vim aqui? E, cara, acho que o intuito da missão principal mesmo, como a Manuela falou, que é a gente ir lá servir, ajudar as igrejas a muito servir, sabe? A gente falar pra gente receber algo, mas sim pra entregar. Eu conversei isso com a Mel também outro dia. E sabe, eu acho que é muito legal, sabe? A gente vê, quando as pessoas vê a gente, o que a gente tá fazendo, como a gente tá servindo, sabe? Quando a gente vê como esse pessoal da sede faz, como já falaram aqui, sabe? Eu pude realmente ver com meus olhos, sabe, mais ainda concretamente, sabe, o que é a servidão de um missionário, sabe?
Então, eu acho que no último dia lá na despedida, a Camila tava orando e, cara, uma coisa que ela tava fazendo um discurso e uma coisa que ela falou, sabe, que marcou muito, sabe? É que eles não têm... Ele não é como a gente que sabe que vai embora. Então, eles estão lá e estão montando tendas e não casas. Quando as pessoas... quando eles estão lá montando tendas, porque as tendas a gente pode desmontar. Agora, uma casa não, uma casa fica em um lugar só. Então, tipo assim, eles não sabem se amanhã eles forem levados pra outro lugar, eles não vão saber. Então, a casa deles é onde isso quiser. É como o povo saindo do Egito, sabe? A nuvem estava indo e eles estavam lá, desmontando e montando tendas por onde o Senhor os levava. Então, sabe, a gente poder conversar, poder ver realmente, sabe, ter esse contato, sabe, é algo que a gente já tem consciência, mas a gente vê com nossos olhos. É muito legal, é muito bem mais impactante. Até essa questão também de servidão também. Eu acho que a gente aprendeu muito a servir lá. E não só por conta da gente, mas as pessoas lá, elas tinham muito isso de estar inserida muito no contexto da igreja. Que nem a Sara. A Sara era uma menina lá de Toboroshi e ela morava muito longe. Muito longe. As pessoas lá, elas costumam andar de micro, que é um ônibus mais pequenininho e é de linha. Salve, Rubensito. Salve, Rubensito. E ela precisava de 2 micros para poder chegar lá na igreja, né? E ela sempre estava lá. Todas as vezes que a gente foi lá, ela estava lá servindo, seja na dança, seja na diaconia. E eu acho que também, até em Toboroshi... Não, Toboroshi não. Lá no plano também a gente viu as famílias de lá, né? E eles também sempre estavam lá servindo na igreja. E eu acho que isso foi algo que impactou bastante também. Que a gente lá, né, foi para poder servir as pessoas. Mas a gente também foi muito servido lá e a gente aprendeu muito com isso. Eu acho que isso impactou bastante também. Na nossa vez, eu acho que foi uma das coisas que mais me pegou também. Tipo assim, como que a gente foi abraçado, né? Quando a gente chegou. Caraca, constrangedor. Foi realmente constrangedor. Eu lembro do dia que a gente chegou lá, tipo assim, o dia que a gente chegou na igreja, que a gente já tinha ficado uma semana no ônibus já, daqueles negócios, todo mundo muito morto, cansado e tal. A gente chegou quase meia-noite, né? Na igreja, a gente chegou tarde pra caramba. E tava o pessoal lá na igreja esperando a gente chegar, uma cambada de adolescentes chegar lá, descer de ônibus, com hambúrguer e tal, com cartaz esperando a gente. Falei, caraca, mano, tipo assim, como que é especial? Pra igreja, às vezes é uma injeção de ânimo também, né? De animação, e precisa ser, então precisa ser animado, precisa ser legal, precisa ser maneiro. Vi que vocês até jogaram bola lá, pô, eu vi, vocês jogaram também? Inclusive... Você tá trajado de Bolívia aí, né? Com certeza. Inclusive eu joguei a bola até no time dos pastores. Ó. A gente foi jogar em um lugar, meio longe, assim, da igreja, não sei onde foi, mas eu joguei no time dos pastores e não perdi nenhuma partida. Que isso, hein? Falei, mas... Mostraram o Joga Bonito lá. Cara, uma coisa que é muito legal é que eles jogam de chinelo e meia, né? Tipo assim, eles jogam impressionante. Eles aprendiam a falar impressionantemente bem. Tipo, muito bem isso? mesmo. E muitas meninas. E muitas meninas jogam também. Eu fui tentar jogar futebol lá também. Fui um pouquinho amassada, não somente pelas bolivianas, mas também pela Emily. Mas quando eu vejo as meninas jogando, é algo de outro mundo. Não é tipo, aqui no Brasil a gente tem mais os meninos jogando futebol. Mas as meninas, elas jogam muito bem. Tanto que tem meninas que tem time junto, os meninos também, que tinha uma quadra na frente da igreja do Plano 3000. Então era muito interessante como a galera tem muito essa cultura de futebol. Se pá, mais do que a gente ainda, eu acho. Que isso? Eu acho que mais do que a gente não joga tanto quanto eles. Que isso? E eles jogam de chinelo e meia. Pô, meia me pegou. Chinelo e meia, pô. Assim, Caraca, a gente joga sem chinelo. E sem meia. Mas passaram vergonha lá não, né, Davi? Por envergonhar o Flamengo. O Henry, eles chamam o Henry de brasileiro trucho, que é brasileiro estragado. Porque ele não sabe jogar bola. Não, realmente, coitado do Henry, mano. Não dá, tem que ficar pra próxima. Mas e você? Você quer falar, Noah, antes de eu partir pra Alice? Você tava falando aí, né? As pessoas, quando foi receber a gente na igreja. Primeiro chegou eu e o Davi de moto, aí foi nós dois com o pastor, 3 pessoas na moto. Tipo assim, lá anda pessoas com 5 pessoas na moto. Caraca. A gente chegou a ver 6 pessoas na moto já também. Então, 2 caras numa moto não, 5 caras numa moto.
a gente chegou lá na igreja só nós dois, aí o pessoal só nós dois lá, o pessoal dançando já, tipo assim, é uma música muito legal lá. E recebeu a gente, e, tipo, com a maior alegria, aí eles ficaram lá até umas 3 horas esperando, não, até depois esperando o pessoal chegar. E tipo assim, a gente já começou dali ver como o pessoal era alegre, como o pessoal tava alegre e receber a gente mesmo, sabe? Como o pessoal tinha uma expectativa alta, né? Estava com uma expectativa altíssima, e tipo assim, foi muito legal, foi muito lindo ver isso. Que maneiro. E você, Alice? E você? Você tem alguma coisinha também especial que te marcou mais? Sim. Os dois falaram também 2 coisas que me marcaram muito. E nos primeiros dias, a gente foi para uma casa também no censo. E tinha uma senhora que ela estava parecendo estar muito fechada. Ela falava baixinho e tudo mais. Embora ela estivesse interessada no que estava acontecendo ali, ela ficou meio retida, sabe? E a gente conversou com ela, a gente orou por ela, ela pediu para eu poder orar pela saúde, pela família também. E acabou que depois, no final da oração, ela começou a falar e a voz dela nem saía direito e ela chorava muito. E não era um choro copioso, mas um choro que estava guardado por dentro, sabe? E depois que, né, a gente estava lá ouvindo ela, a gente sentiu de abraçar ela. E quando eu abracei ela, ela me agarrou. E foi um abraço mais sincero da minha vida. Foi um abraço de alguém realmente que estava querendo um conforto, sabe? E eu acredito que não foi só eu, as pessoas do grupo também, todo mundo queria abraçar ela. E a gente permitir ser usado pelo Espírito Santo, porque quando eu vi ela chorar, eu fiquei muito com isso. Mas no Brasil é uma cultura diferente. Não sei se as pessoas aqui gostam de abraço, se tem esse, né? Essa abertura, sim, né? Essa abertura para poder abraçar e tudo mais. Mas eu perguntei para ela se ela queria um abraço. E todo mundo do grupo abraçou ela e ela falou muito obrigada. E foi um obrigada muito sincero que ela deu. Muito obrigada mesmo. E essa questão também das pessoas estarem lá muito abertas, né, a receber e tudo mais. E isso foi muito marcante também. A Melo. Algo que você comentou sobre como que a gente foi bem recebido, uma coisa que ficou muito marcada em mim foi quando a pastora Alexia, quando a gente ficou na casa dela, ela falou que ela estava conversando com o marido dela, o Thaleson, e eles estavam se perguntando o que a gente faria se a gente recebesse Jesus na nossa casa. Antes da gente chegar, eles estavam tendo essa conversa. E aí ela falou, e agora vocês chegaram, e enfim, foi toda essa emoção. Isso foi algo que me marcou muito, porque eu acho que foram 2 casas que eu fui e o Senhor nos usou muito em dons. Lá a gente experimentou muito dos dons. E o Senhor me usou ali com, acho que 2 mulheres, e foi algo muito simples, que eu ficava orando, Senhor, fala alguma coisa, e o Senhor só falou, tipo assim, fala que eu que vim. E aí eu falava, e elas caíam em cima de mim, elas me abraçavam, e eu falava, tipo, é Jesus, não sou eu. Não sou eu que tô aqui, é Jesus que veio pra você. Isso foi algo que me tocou muito, porque é a gente entender que quando a gente faz a missão, a gente diz sim, é que a gente não precisa dizer sim para ir para Bolívia necessariamente. Você pode ir pro outro lado da sua calçada e falar, eu vim no nome de Jesus, te dar um abraço. Eu vim na sua casa no nome de Jesus. Acho que missão é muito sobre isso. É entender que você está fazendo algo no lugar de Jesus. Jesus está indo na Bolívia disfarçar de você, ou na sua escola, ou em qualquer lugar. E foi muito marcante isso para mim. Especial. Isso, a gente estava tendo isso em lição de célula essas semanas, né? Sobre o em nome de Jesus. O que isso significa? O que é, na verdade, estar. Então, poxa, isso exemplifica perfeitamente o que quer dizer, né? Você fazer algo como se fosse o próprio Cristo ali. Então, a gente precisa transparecer o caráter de Jesus em cada ação, ser intencional em fazer isso, não só lá, mas nesses momentos todos, né? E vocês estavam falando dessas pessoas, né, que às vezes marcaram vocês. Manda um salve aí pra galera que vocês fizeram amizade. Muita gente. Vamos cada um falar um nome assim. Rubencito, muito obrigada por cada carona, por toda a segurança que você nos proporcionou. Muito obrigado. Wendy, um beijão pra você. Estamos te esperando aqui no Brasil em julho.
Tiago, pô, saudade de você. Foi muito gusto conhecerte. Espero que você possa vir no Brasil, que eu possa voltar na Bolívia em breve. Ana, Sara, muito obrigada pelo carinho. Vocês são uns amores. Nossa, vocês foram muito carinhosos com a gente e eu sou muito grata por cada coisa que vocês fizeram pela gente também, pelo pessoal do Plan. Sou muito grata a vocês, muito obrigada. Meu amigo Jairo, foi um prazer te conhecer. Você é um ótimo músico. Continue a adorar o Senhor. Quem quiser um pro... A E a Dávila. Dávila Angela. Dávila, um beijão pra você, Ângela também. Aí tem as filhas, né, da Ângela, que tem a Gênesis, tem a Wendy, que é filha dela também. Tem também a... Esqueci o nome dela. Temos muitas. Temos muitas filhas. Ih, vai deixar a gente de fora. Ela é Isso, esquecer de irmã alguém. do Luiz também. Luiz, você também é um cara muito, muito de Deus. Joga muita bola. Já é pra você. Ai, gente, que legal. Muito bom, né? Ter essas pessoas no coração e levar um pouquinho delas também aqui pro Brasil. Faltou o Noah. E você, Noah? Conta uma experiência aí que te marcou, que você vai levar sempre com você. Assim, fora o que eles já falaram, cara, teve um censo lá em Satélite, que a gente tava, tipo assim, era uma rua reta assim, a gente tava andando lá. Tipo assim, tava meio deserto, a gente tava indo em loja até que chegou um tempo, uma hora que a gente viu um morador de rua, assim, a gente foi lá, chegou nele pra falar com ele, né? E, cara, ele era caminhoneiro, tava em situação de rua, né? E ele iria ser pastor, se tornar pastor. Mas, a gente não entendeu bem, mas pelo que eu entendi foi que aconteceu alguma coisa com a esposa dele na pandemia, e aí ele acabou se afastando do Senhor, sabe? Se envolveu com drogas, sabe? E, cara, quando eu senti, sabe, foi realmente um arder no meu coração, sabe? Eu vi aquela alma que precisava do Senhor, sabe? Que realmente queria voltar. Porque, sabe, ele ainda tava meio, tipo assim, meio... Como é que fala? Qual é que é a palavra? Fora disso. Meio doidão. É porque lá também... lá tem muita... Fala aí da coca. Lá, a folha de coca é legalizada. Então, eles mascam muito essa folha de coca e quando eles mascam, eles guardam um pouco na bochecha. Eles ficam até com uma bola assim na bochecha. A gente vê Tipo assim, muita gente mesmo com a boca assim, ó. Usava pra trabalhar, pra fazer Conversando. Sim, trabalhando tudo. essa folha, ela deixa, tipo assim, você mais alerta. Tanto que no futebol, os moleques, eles jogavam com um bolo, assim, de coca na boca, porque isso aumenta a oxigenação, deixa mais atento, aumenta o reflexo. E é algo que, pô, realmente é muito triste ver isso, que realmente vicia muito eles. E muita gente usa, muita gente mesmo. Continuar falando? Não. Então, esse foi o outro caso que me tocou muito. Eu nem tinha visto, a gente tava junto, tava eu, você, o Cadu, o Caleb E na Júlia? e a Ana Júlia. A gente tava andando, acho que foi logo depois que a gente encontrou a moça que era católica e não deu abertura pra gente. E aí os meninos viram, atravessaram a rua e foram falar com esse cara que tava sentado no banco. A primeira vez que eu olhei pra ele, eu senti como que Deus falando comigo assim, Débora, tenha empatia pela vida dele. Porque era uma situação muito triste. Pelo que a gente entendeu, né, na quarentena, ele perdeu a esposa dele. E eu acho que foi aí que ele se afundou. Ele falou também que ele tinha uma filha de 14 anos. E era muito triste ver a situação que ele estava. Parecia que ele queria melhorar, só que ele não conseguia encontrar uma forma de conseguir melhorar, não conseguia encontrar uma saída. E quando eu vi ele lá, ele começou a chorar, eu comecei a chorar junto com ele. Foi algo que me tocou muito, porque tem pessoas que eles querem conhecer mais de Deus, tem pessoas que eles querem sair do fundo do poço, tem pessoas que querem sair do vício. Muita gente viciada mesmo. Só que não sabem como fazer isso. E a gente foi um meio para poder ser usado para poder trazer essa esperança para ele. E foi muito triste também porque a gente não conseguiu manter o contato com ele, porque ele não tinha telefone. Minutos antes ele tinha sido roubado, né, que ele falou. Sim. Antes da gente conversar com ele, ele falou que tinha sido roubado ali na esquina. E aí não tinha como entrar em contato com ele. Isso foi algo até que me tocou muito em questão da pastora Alexia. Que quando eu fui falar assim, pastora, foi ele e uma outra moça que a gente encontrou também, que era moradora de rua e não tinha telefone. Assim, pastora, a gente encontrou 2 pessoas que
querem ir na igreja, só que eles não têm telefone, eles vão tal jeito. E ela foi uma pessoa que se interessou muito. Então foi algo também que me tocou muito sobre os pastores no geral também, mas principalmente a Alexia, que, tipo, me fala sobre essas pessoas, o que aconteceu com elas, como que elas são, o que elas querem saber. Então, os pastores de lá também, brasileiros, os bolivianos também tinham muito interesse, tinha muita sede de saber, tá, como que eu posso ajudar essas pessoas, como que eu posso trazer elas para mais próxima de Cristo. E sobre isso que a Débora falou, da pastora Alexia, o pastor Taglisson, ele também tinha essa mesma preocupação. Porque ele falou que quando ele fez o Viva Gol, eles também faziam um censo, anotavam papelzinhos, informações, o número. Só que uma preocupação que ele tinha era se os pastores iriam, de fato, procurar essas pessoas, iam tentar trazer para a igreja. E uma coisa que o pastor Taglisson me falou é que ele faz o máximo para tentar trazer as pessoas dos papelzinhos que a gente traz, que por ele ter tido essa preocupação, que agora ele tenta fazer o máximo para trazer essas pessoas para perto, que são de fato as pessoas que precisam muito de Cristo, pessoas que estão realmente carentes de estar perto dele. A gente, tipo assim, a gente vê como realmente as pessoas aguardam ansiosamente os filhos de Deus se manifestarem, sabe? A gente viu com nossos olhos, cara, que as pessoas realmente careciam do Senhor naquele lugar. Então, como o exemplo do Limber, não, desse morador de rua, o nome dele é Limber. Então, do Limber, todas as pessoas que a gente viu que eles tinham uma carência, eles precisavam mesmo do Senhor, sabe? Aquela famosa frase, todo ser humano tem uma carência, tem um vazio que é do tamanho de Deus. Então, sabe, eles realmente precisavam, a gente via aquela carência do Senhor, sabe? Aquela carência, tanto que, por exemplo, não sabe, em um lugar que não tem tanto, não tem uma condições muito boas, sabe? Então foi muito nítido a gente ver as pessoas, sabe? Que elas precisavam de Deus, que elas queriam saber. E, gente, você, às vezes, que está assistindo a gente, que está ouvindo, né? Que, nossa, eu gostaria muito de participar, eu gostaria muito de estar ali, de ir na Mission. A hora de você começar a se preparar é agora, né? A gente tem todos os anos a gente vai para lugares, e aí, mas nossa, chegou, falta um mês, eu não vou conseguir juntar o recurso, não consegui fazer. Então eu queria convidar você, eu acho que meus amigos que estão aqui, eles concordam comigo, cara. Se isso, enquanto você ouvir o podcast, ardeu no seu coração de alguma forma, procura já de uma vez começar a tentar se programar para isso e também orar, cara. Começa a orar hoje, desde já, para você colocar diante do Senhor essa vontade, para as coisas começarem a se ajeitar, sabe? Para ir para lá. A gente tá no começo do ano agora, não sei quando você tá ouvindo, né? Mas dá tempo, cara, dá tempo, com certeza, de participar. Então, se ouvindo isso, você se sentiu sabe, convidado a também participar, também tá lá, seja onde for a próxima mission, você também participar do que Deus está fazendo, eu queria te convidar agora a colocar isso em oração, colocar isso diante do Senhor e se programar desde já, porque, cara, com certeza foi muito especial pra gente que foi muito especial pra cada um que participou de cada mission, tenho certeza que também, cara, há de ser muito especial na sua vida. Você quer ler alguma coisa? Quero. No caso, foi muito legal também que na Mission a gente tinha os momentos devocionais, né? Que o Noah falou sobre. E nesses momentos devocionais, cada pessoa falava uma devocional. Na maioria das vezes era surpresa quando era com o Cadu. Mas aí a pastora Flávia e o pastor Pedro chegaram, eles começaram a avisar um dia antes. E aí eu, surpreendentemente, fui a primeira pessoa a dar devocional. E aí eu vou falar o que eu falei e também algo que a Letícia falou, que eu até postei no Instagram, que tocou muito no meu coração. Que desde o momento que a gente chegou, a principal coisa que ficou no meu coração foi sobre amar ao próximo, que eu acho que é o principal objetivo que a gente está lá, né? Que é mostrar o amor de Cristo e o nosso amor pelas pessoas também, que nós precisamos amar ao próximo. E aí eu vou falar 2 versículos. O primeiro é 2 Coríntios 6, do 3 ao 10. É bem longuinho aqui, gente. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo a coisa alguma, para que esse ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoutes, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender.
por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas ei que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Esse foi o versículo que me tocou no primeiro dia que a gente chegou lá. Que no primeiro dia, juntou eu, a Melo e a Bonilha para ler. A gente leu 2 Coríntios 4, 5 e 6, não foi? E esse foi o primeiro versículo que a gente leu. Eu não imaginava que a gente ia viver tudo que a gente viveu. E, de fato, eu consegui experienciar muitas dessas coisas que falam nesse versículo. E também consegui ver como as pessoas de lá experienciavam muitas coisas. Mas, como eu falei no devocional lá, o que mais me chama a atenção aqui é no amor, que é o amor ao próximo, que é algo que a gente tem que praticar todos os dias. Não só lá na Bolívia, mas também no nosso dia a dia. E me perguntei muito, caraca, será que eu tô realmente conseguindo demonstrar esse amor para as pessoas aqui na Bolívia, mas também na minha família, com os meus amigos, no dia a dia? E algo que a Letícia falou para mim, que a gente conhece muito, né? 1 Coríntios 13, onde fala do amor. O amor é paciente, bondoso e etc. Mas o que me tocou foi a primeira parte, que eu nunca realmente prestei atenção, mas é algo muito forte. Que é 1 Coríntios 13, 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa como símbolo de que retine. Que ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu carregue o meu próprio corpo para ser queimado, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então, acho que o que mais me tocou durante essa mission foi sobre amar o próximo, sobre como que a gente tem demonstrado esse amor. Será que a gente tem amado verdadeiramente o próximo? Pode contar? Pode. Algo que eu tirei assim também de lição e que eu acho algo muito válido para quem tem esse desejo de fazer as missões, quer participar também, é entender que, como eu falei, você não está indo mudar uma cultura, você não está indo tirar a pobreza, não, você está indo entregar Cristo. Você não está indo fazer a revolução, você está indo entregar a Cristo. É entender que em todas as igrejas que a gente passou, de 5 a gente passou em 4, em todas elas a gente não estava indo fazer nada diferente senão cooperar com o que o Espírito Santo já estava fazendo ali. Então foi um privilégio para mim conhecer os pastores, principalmente eu acho que o que mais me marcou foi ver homens e mulheres que começaram que nem a gente, sabe? Alguns participaram do Viva Gol, mas que eles permaneceram lá. E uma frase que me acompanhou lá, eu compartilhei com a maioria, é que o amor, ele nos faz ir, a paixão, ela nos faz ir. Essa vontade de quero participar, ela nos faz ir, mas o amor, ele nos faz ficar ali, ele nos faz permanecer. Então, o que mais me chamou a atenção, claro, os censos foram incríveis, mas eu falei com a pastora Sani, eu achei lindo ver como que eles fazem discipulado e GC lá. Como que todo final de culto eles não tinham nem tempo para conversar com a gente direito, porque eles estavam discipulando. Então, entender que o Espírito Santo que opera na Voldac, no Belvedere, em qualquer bairro que você está assistindo, é o mesmo Espírito que opera lá na Bolívia ou em qualquer outro país. E você só está indo cooperar de alguma forma. Amém, muito forte. Aproveitando isso que a Maria falou pra gente já encaminhar pro final, se vocês puderem dar, assim, um conselho, uma dica para quem também ouviu isso e se sentiu impactado de alguma forma, viu essas experiências fortes que vocês tiveram com Deus e também querem viver isso, sabe? E não sabe, às vezes, se tem um chamado missionário, se a missão é para todo mundo, se é só para os missionários, como que é. Um conselho que vocês dão e que vocês acham que pode ser relevante para quem está assistindo. Quando a gente, no caso, eles foram no grupo 1 e eu fui no grupo 2. Eles foram no dia 3 de fevereiro e eu voltei aqui pro Brasil, no caso, no dia 4. E uma coisa que o pastor falou muito quando a gente tava, indo para o aeroporto, foi sobre uma coisa que ele fala para todos os missionários que ele tem oportunidade de conversar e que ele treina também, que é sobre convicção e sobre obediência.
E querendo ou não, eu vejo muito neles também isso, sabe? Convicção do chamado do Senhor para eles e obediência em seguir isso. E sabe, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que desde criança eu tive muito anseio por missões. Meu coração sempre queimou muito por falar de Jesus, queimou muito por nações, sabe? E se você sente isso no seu coração, só faz. Porque o Senhor, Ele nos capacita. Que nem lá em Jeremias 1 fala, uma coisa que mexeu muito comigo, foi Jeremias, né, falando com o Senhor, e o Senhor falando com ele que o Senhor iria colocar as palavras necessárias na boca de Jeremias. Então, assim, eu acredito que o Senhor faz muito isso com a gente. Então, se você tem o desejo, sabe, de cumprir o ID é para todos. Então, faça, sabe? Não precisa ir para outro país para falar de Jesus. Você não precisa ir para outro estado para falar de Jesus. Mas você pode evangelizar e cumprir missões, cumprir o ID em todos os lugares que você vai. Então, mãe, na escola, seja como Jesus é na escola, você já vai testemunhar quem Jesus é. Uma coisa também que eu tenho muito para mim é que nem sempre o evangelismo e tudo mais, você apontar Jesus, não é necessariamente falando de Jesus, mas agindo como Jesus. Até porque Pedro, né, depois que ele negou Jesus e tudo mais, ele falou não lembro se foi alguma mulher, mas ela falou, o jeito que você já diz que você anda com Jesus, já diz que você é discípulo de Jesus. E Pedro negando. Então, assim, a gente parece discípulo de Jesus. As pessoas veem Cristo em nós quando nós estamos com Jesus, sabe? Então, é realmente isso, é a gente ser testemunhas e não só falar de Jesus fazendo missões e evangelismo, falando necessariamente, mas sendo. E é isso que eu levo muito pra mim, eu acho que é muito importante vocês saberem também. Você quer ela também, Noah? Pode ir. Então eu falo então. Cara, um conselho que eu daria em relação a missões é, se você tem de fato isso, se Deus já falou disso com você, o meu conselho seria de fato procurar fazer isso acontecer de verdade. Como a Alice falou, começar, tipo assim, você não precisa ir para outro país para pregar o evangelho. Você pode começar na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. E, cara, se Deus te deu uma palavra para você ir para nações, comece a aprender algumas línguas novas. Comece a aprender espanhol, comece a aprender inglês, que são uma das línguas mais faladas no mundo. E de fato esteja atento à voz do Espírito Santo, sabe? Que o Espírito Santo, ele me guiou muito durante a mission. Antes de fazer qualquer coisa, eu sempre orava pedindo para que não seja eu fazendo, mas que seja o Espírito Santo fazendo através de mim. Então, que se você tem esse chamado para missões, que você de fato procure estar andando nesse caminho, que você de fato procure fazer isso acontecer, sabe? Uma frase, cara, eu não lembro de quem que é essa frase, mas eu li uma vez e me impactou muito, que ou você é um missionário, ou você é um mentiroso. Ou você é um cristão que é missionário, ou você é mentiroso. Então, cara, se sua vida não é uma vida de testemunha, você tá vendo uma mentira. Assim como a Alice e o Davi falaram, sabe? Você tem que ter uma vida que dê testemunho do Senhor, sabe? Que eles reconheçam, veja, caraca, esse cara aí é um cristão de verdadeiro, sabe? Os cristãos, chamados de cristãos porque eles viam Cristo nas pessoas, são pequenos cristos. São cristianinhos, como dizem na Bolívia. Então, um versículo também, cara, que eu gosto muito. Peraí. Tá lá em Jeremias 20, eu vou ler do 7. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou radicalizado o dia inteiro e todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe em mim insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei nem falarei em seu nome, é como se ardesse em meu coração um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Então, cara, você que tá aí passando pela sua casa, ouvindo esse negócio aí, se arde no seu coração como fogo em seus ossos, cara, não tente conter isso, porque não dá pra conter. Então, idem.
Amém. E, gente, glória a Deus. Muito obrigada, Muito bom. gente. Nossa, eu espero que você que tenha assistido tenha sido edificado como a gente foi. E foi muito bom ouvir um pouquinho de vocês, um pouco do que vocês viveram. Tenho certeza que tem muita coisa, né, que vocês não contaram. Mas é isso, pra quem é da Voldac aí, ó, procura eles, toma um café pra ouvir as histórias. Mas muito obrigada mesmo. Quer falar alguma Obrigado, coisa? gente. E lembrando, ó, você que ouviu isso daqui, pega o link disso daqui, manda no Verdade. grupo do seu GC, manda no grupo dos seus pulados pros seus amigos, compartilha no seu story também, para que no Da grupo da supervisão. família, é Sua avó, verdade. seu tio, seu cachorro coloca pra assistir também. Para todo mundo. Isso daí, pode mandar. E, cara, compartilha para que outras pessoas também possam, né, ouvir o que Deus tem feito no nosso meio, tá? Então, obrigado você que assistiu. Manda para todo mundo, compartilha nos stories e abraço. Gente, tchauzinho. Valeu!